Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Dom Casmurro, que é uma das grandes obras da nossa literatura brasileira, um livro escrito por Machado de Assis, que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Esse livro traz como personagem principal o Bentinho, que no futuro faz chamar a si mesmo de Dom Casmurro, um apelido que ele ganhou uma vez numa certa situação com um amigo. O Bentinho, ele aparece no livro pra gente, primeiro já na sua fase adulta, e começa a contar a história da sua vida. É uma narração em primeira pessoa, como se fosse um livro de memórias mesmo. E esse Bentinho, ele vai contando a sua vida a partir da sua adolescência e conta a paixão que ele sente por Capitu, que é uma pessoa que mora próxima à casa dele, por quem ele se apaixona e que se apaixona por ele também. Mas existe um impedimento para esse relacionamento dos dois, porque a mãe do Bentinho gostaria que ele fosse para o seminário. Eles acabam conseguindo superar essa situação, conseguem se casar, conseguem ter um filho, mas depois o Bentinho ele começa a se tornar uma pessoa ciumenta. E aí ele imagina que a Capitu o traiu com um amigo que faleceu. E também deduz que o filho que eles têm não é dele, mas do amigo. Nisso, ele acaba o casamento e se afasta desse filho, que ele acredita que não é dele. É uma história muito complicada nesse aspecto, porque algumas pessoas discutem se a Capitu traiu ou não traiu. Não vou entrar nessa polêmica aqui, nesse vídeo, mas acredito que o ponto central não é a questão de se houve uma traição ou não, mas a questão de como a gente interpreta as coisas ao nosso redor e daí tira conclusões e daí toma atitudes que às vezes acabam sendo muito extremas. E falando em traição, se a gente observar o nosso país, não só no momento em que a gente vive, mas também no passado, quantas loucuras a gente não viu as pessoas fazerem a partir dessa situação, principalmente quando são homens traídos, né? Vale lembrar que até pouco tempo atrás, se um homem matasse uma mulher por tê-lo traído, provavelmente ele conseguiria uma pena reduzida, alegando que estava defendendo a sua honra. Olha isso, gente. Mas então, é uma situação que é complicada, né? A questão da traição, mas que a gente também precisa debater sobre ela e precisa debater sobre o que fazer quando passa por essa situação. Precisa debater o fato de que nós não somos donos das outras pessoas. Mesmo quando a gente tem uma relação monogâmica, estável, a gente não tem como controlar as atitudes das outras pessoas. E a gente não tem como produzir uma vingança violenta quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. O que a gente precisa é processar esse assunto na nossa mente e seguir em frente, não é mesmo? Essa é só uma das reflexões que esse livro traz pra gente. É um livro riquíssimo, dá pra gente debater inúmeros outros assuntos a partir dele. Mas gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual a impressão que vocês têm desse livro e qual a impressão que vocês têm da obra de Machado de Assis. Um abraço e até a semana que vem.